Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 1%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como essas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify ou me mande uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X-Twitter, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou através do YouTube. Faça um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar sempre o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de uma série, Acima de Qualquer Suspeita. Can somebody call my phone? I'll call it. Who is this? This is Jaden. You tell your mom she looks beautiful. Okay, bye, you guys. Bye. I just want to make sure that we have everything exactly right. Let's get started. Are you aware that Carolyn Williams was murdered? When was the last time you were in Carolyn's apartment? We had cases together. Sometimes we would work after hours at her apartment. Your fingerprints were found in her bedroom. Were you and Carolyn romantically involved? My suspect. Acima de Qualquer Suspeita, série que está no Apple TV, é baseada num livro e num filme da década de 80. O livro é o Acima de Qualquer Suspeita, escrito por Scott Turow. Scott Turow é um grande escritor desse tipo de história, de thrillers, principalmente thrillers de tribunal. Histórias de tribunal, histórias legais, histórias do tipo Who Done It ou Who Killed Who. Acima de Qualquer Suspeita é talvez o seu livro mais conhecido. Foi o primeiro livro dele, em 1987. Depois ele fez O Ônus da Prova, depois ele fez Declarando-se Culpado, As Leis de Nossos Pais, Ofensas Pessoais e por aí vai. Mas Acima de Qualquer Suspeita continua sendo o seu livro mais conhecido. E foi filmado ainda na década de 1980 por Alan J. Pakula, um grande diretor, com ótimos serviços prestados à cinematografia mundial. Ele é o diretor, por exemplo, de A Escolha de Sofia, de O Dossiê Pelicano e daquele que talvez seja o maior filme sobre jornalismo, é quando o cinema melhor representou a profissão do jornalista e o ofício do jornalismo, que é o Todos os Homens do Presidente, que conta toda aquela história do Watergate, do escândalo de Watergate e de como os dois jornalistas do Washington Post descobriram tudo aquilo e acabaram por levar à renúncia do presidente Nixon. Acima de Qualquer Suspeita tinha no elenco original ninguém menos que Harrison Ford no papel do promotor Rusty Sabich, que aqui é de Jake Gyllenhaal. Eu vou ler para vocês a sinopse do filme Acima de Qualquer Suspeita e vocês de cara vão perceber que existem muitas coisas, muitas diferenças com a versão que a gente está falando aqui, que é a versão da série. Antes que eu me esqueça, eu vou dividir esse episódio em 2 momentos, tá? Se você não assistiu a série, você pode ouvir esse primeiro momento aqui do episódio, porque o segundo momento é o momento de spoilers, mas aí eu aviso. Vamos então à sinopse? Rusty Sabich, Harrison Ford, é um promotor que, ao chegar no trabalho pela manhã, descobre que sua colega, Carolyn Pulimos, papel da Greta Scacchi, foi brutalmente assassinada. Obrigado a lidar com as investigações pelo chefe Raymond, papel do Brian Dennehy,
que está em plena campanha de reeleição, Rusty tenta apagar os indícios de seu caso com Carolyn, encontrando um suspeito. Porém, Rusty entra em colisão com Tommy Molto, o papel do Joe Grifasi, que também está em campanha pela chefia da promotoria e garante que Rusty esteve no apartamento de Carolyn no dia de seu assassinato e que tem suas impressões digitais em um copo. Com isso, Rusty é preso e desprezado por Raymond, que lhe nega apoio. Decidido a provar sua inocência, ele contrata um advogado, papel do Raul Julia, e passa a contar apenas com a ajuda do detetive Lee Pranzer, papel do John Spencer, seu velho colega de trabalho. E em Bárbara, papel da Bonnie Bedelia, sua esposa que sempre soube de seu caso com Carolyn, mas decidiu por ficar ao seu lado. Só por essa sinopse já deu para vocês verem que a série, para quem assistiu, claro, mudou bastante coisa. Quando eu ouvi falar que iriam fazer uma série sobre Acima de Qualquer Suspeita, em primeiro lugar, eu li o livro Acima de Qualquer Suspeita lá na década de 80 ou na década de 90, não sei, e assisti ao filme. É um filme que foi bastante comentado, bastante exibido e teve um sucesso grande de bilheteria na época. E nessa época, os thrillers de tribunal estavam muito na moda. Esse subgênero thriller de tribunal até caiu em desuso uns tempos depois. Na década de 90 foram bastante famosos, eu me lembro muito bem de A Firma com o Tom Cruise, ou aquele outro filme com o Tom Cruise, que agora me fugiu o nome, com ele e Jack Nicholson, que é uma investigação militar. Mas esse tipo de filme estava bastante na moda e foram feitos vários na década de 1990. O Acima de Qualquer Suspeita é um dos melhores, mas aí voltando, quando eu fiquei sabendo que iriam fazer, a primeira pergunta que me veio à cabeça é, mas espera aí, vão fazer uma série sobre um crime que você tem que acompanhar para saber quem matou e por aí vai, baseado em um filme e um livro que já revelam o assassino? Bom, num primeiro momento, eu achei que fossem construir algo diferente durante os episódios para enfim chegar no denominador comum, no final comum, filme, série e livro. Eu estava enganado. Eu não chego a dizer que Acima de Qualquer Suspeita, a série, é melhor do que o filme, mas eu acho que ela se equipara, porque ela sim incorporou algumas outras camadas ao crime, ao caso, à relação familiar do Rusty Sabich, mudou alguns personagens e eu entendi muito bem o porquê. Tudo em prol do final da série, porque é o que importa. O que importa no final das contas é o finalzinho da série, não é a última cena, mas é a penúltima cena. Quem viu sabe do que eu tô falando. Mas esses elementos foram incorporados aos poucos e foram bastante necessários para que a gente chegasse até o denominador comum. Gostei bastante da série, Acima de Qualquer Suspeita, e foi legal porque eu não lembrava da história original, afinal, eu vi há muito mais de 20 anos, há quase 30 anos, vi e li há muito mais de 20 anos, quase 30 anos. Então foi bom, porque eu não me lembrava da história original, eu não quis pegar o filme para rever exatamente para ter a surpresa do final. Acho que o Jake Gyllenhaal é realmente o ponto principal dessa série, assim como havia sido o Harrison Ford no filme, porque o personagem Rusty Sabich necessita de um tipo de interpretação, aquele tipo de interpretação dúbio. Você nunca sabe se ele tá falando a verdade, você não sabe em momento algum se ele é o culpado. Em alguns momentos em que parece que a história vai te levar para isso, parece que ele vai revelar algo, nem que seja no seu olhar, no seu gestual, que leve ao crime, que leve a ele confessar o crime, a interpretação vai por outro caminho e ele tergiversa, e ele acaba mudando um pouco de postura. Então o Jake Gyllenhaal acho que encarnou muito bem esse papel. Pra mim já é, desde agora, um dos indicados ao Emmy do ano que vem, porque o Emmy desse ano já foram indicados, já vem aí, por aí vai, mas eu acho que o Jake Gyllenhaal vai ser indicado ao Emmy exatamente por conta disso tudo que eu falei. E eu queria falar também do restante do elenco, aliás, todo o elenco é muito bom, muito bem escolhido, a começar pela Bárbara, a esposa do Rusty Sabich, vivida pela Ruth Negga, que também, através de seus olhares e gestuais, ela nem fala, ela nem externa tanto as coisas. Você percebe nela
tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá pensando. E ela, assim como todos os outros personagens da série, também tem esse ar de dúvida pairando, porque até que se prove o contrário, todo mundo nessa série é suspeito do assassinato da Caroline Polimus, vivida pela Renate Reinsve, ou não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas você se lembra da Renate naquele filme A Pior Pessoa do Mundo? É ela mesma, a pior pessoa do mundo. Outro que tá muito bem no filme é o Peter Sarsgaard, que é o promotor, o Tommy Molto, o antagonista da história, quem acusa e quem vai enfrentar o Rusty Sabich no tribunal. Peter Sarsgaard, que é cunhado na vida real do Jake Gyllenhaal. Ele é casado com a Maggie Gyllenhaal, que é irmã do Jake. Então é quase que uma ação entre família no elenco principal desse filme. E o resto, Elizabeth Marvel, que faz a Lorraine Horgan, o grande Bill Camp, que faz o Raymond, que no final das contas acaba defendendo o Rusty Sabich, e por aí vai. O elenco todo é muito bom. Eu sou suspeito porque eu gosto de tramas, thrillers de tribunal. Então eu de cara já vou falando que eu dou 3 estrelas e meia para essa série e quero saber o que você achou. Mas agora eu vou falar alguns aspectos, então é melhor a gente colocar o aviso de spoiler. Spoiler! Bom, eu achava que iam chegar no mesmo ponto. Quem assistiu a tudo, filme, série, livro, quem conhece a história, sabe que quem matou foi a Bárbara. Ela confronta a Caroline no apartamento dela e brigam, e ela acaba pegando o instrumento e matando ela ali na hora. Eu, durante a série, achei que várias pessoas seriam os assassinos. Num primeiro momento, eu achava, sim, que seria a Bárbara, apesar de eu não me lembrar da história original. Eu achava que tudo caminhava pra ela, mas ao mesmo tempo eu achei que aquilo seria muito óbvio. Num outro momento, eu achei que poderia ser o Tommy Molto. Ele dá a entender num determinado momento, e isso fica, de certa forma, subentendido na série, que ele era apaixonado pela Caroline também, e de certa forma tinha ali um ciúme do Rusty quando ficou sabendo de todo o caso dos dois, enfim. E em outro determinado momento, eu achei que o Kyle, o filho do Rusty, seria o assassino. Tem toda aquela história de que ele vai até lá de bicicleta e faz vídeos e fotos do pai entrando. Então eu achei num determinado momento que ele poderia ser o assassino, e num determinado momento o próprio Rusty e a Bárbara acham que ele seria o assassino. Mas eu confesso pra vocês que em momento algum passou pela minha cabeça que a assassina seria a Jaden, a outra filha, papel da Chase Infinity. E não sei porquê, já que isso é um pouco óbvio. Em primeiro lugar, porque o personagem da Jaden não existe no livro, o personagem dela não existe no filme, foi criado para essa série. Isso por si só já deixa a gente com uma interrogaçãozinha na cabeça. Por que criaram um outro filho, ou no caso uma outra filha, para esse casal? Mas o tempo todo a série nos leva a acreditar que ela é a única pessoa que realmente acredita no pai piamente. Ela dá abraços nele, ela tá junto dele nos momentos mais difíceis. A gente é levado a acreditar que ela é aquele tipo de pessoa tenra, que quer o carinho do pai, que quer dar amor pro pai poder suportar esses momentos difíceis do julgamento, esses momentos difíceis de toda a série, né? Os momentos difíceis porque ele passa em toda a série. Mas aí é engraçado que um amigo que estava assistindo a série no mesmo momento que eu me chamou a atenção, depois que a série acabou, né? A resposta estava na nossa frente o tempo todo, no título da série, Presumed Innocent. Acima de qualquer suspeita. Qual é a pessoa nessa série que era, então, acima de qualquer suspeita? A menina. Eu achava que ela era acima de qualquer suspeita. Em momento algum eu achei que ela poderia ser a assassina, mas ela era a assassina, exatamente porque ela estava acima de qualquer suspeita.
A gente acha que esse título é em função do Rusty. Ele é que é a personagem ou o personagem acima de qualquer suspeita. Ele é o inocente. Ele precisa provar sua inocência porque ele é acima de qualquer suspeita. Mas não! O título da série original é Presumed Innocent, que é aquele jargão legal que se usa nos Estados Unidos, que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. E, de certa forma, faz muito mais sentido, de certa forma, não entrega tanto quanto o título brasileiro, o título em português, acima de qualquer suspeita. Presumed Innocent é um jargão e é o que motiva a série. Ele é inocente até que se prove o contrário. E a história da série é exatamente essa. Ele é inocente até que se prove o contrário e a gente é levado a acreditar que ele é inocente. Aí veio o final. Aquela cena no final é muito forte e até aquela cena eu achava que era a Bárbara. E ele também achava. E a Bárbara não sabia quem era o assassino ou a assassina até que a filha os confronta, confessa o assassinato, confessa toda a história, diz o porquê fez. E lendo depois os comentários sobre essa série, o final dividiu muita gente. Não pelo fato de ter sido a filha, mas o fato da reação deles. Eles escondem a história. E é esse o mote final dessa série, pra gente ficar com aquele sentimento de que algo está errado, apesar de tudo, apesar do julgamento, algo está errado e algo vai continuar errado. Na verdade, muito errado. Porque eles sabem quem é o assassino, ou a assassina no caso, escondem aquilo tudo, transformam aquilo num grande segredo de família e dizem, nunca mais vamos falar sobre isso nessa família, e vão conviver com aquilo pro resto da vida. Muita gente achou, e eu inclusive, isso moralmente errado, e é moralmente errado, é legalmente errado, é moralmente errado que um promotor de justiça, um homem que dedicou sua vida à justiça e tudo que ele quis ao longo da série foi fazer a justiça, foi que a justiça fosse feita e que ele fosse inocentado, no final das contas, trair a própria justiça, questionar os próprios princípios, escondendo um assassinato porque o assassinato foi cometido por sua filha. É claro que é muito difícil a gente se colocar no lugar dele e ter uma ação diferente. Será que você aí, caro ouvinte, se descobrisse que sua filha é uma assassina, você acusaria sua filha? Você entregaria sua filha? Ou você faria como o Rusty e esconderia aquilo ali dentro da família? Um caso todo fechado ali, nunca vai sair daquela família e conviveria com isso pro resto da vida. Será que você conseguiria conviver com esse fardo ao longo da sua vida, pro resto da sua vida, sabendo que sua filha é uma assassina? É difícil a gente responder que sim ou que não, porque a gente não passou por isso, a gente não tem o tipo de relacionamento que ele tinha com a filha, e eu disse aqui no início que o relacionamento dele com a filha foi o que me induziu ao erro, então é difícil a gente saber, no nosso caso, se a gente agiria da mesma forma. Mas o fato é que o final dividiu muita gente exatamente em função dessa questão moral. Não foi nem o fato de ela ter matado, porque a gente entende a motivação dela, mas foi a questão moral. A questão moral realmente pegou muita gente, deixou muita gente decepcionada, mas eu acho que a série é pra isso. A série é pra nos questionar, pra gente se questionar, pra gente questionar a nossa própria moral e nos colocarmos na pele daquela família, principalmente do Rusty e da Bárbara. Então é isso, o que você achou de Acima de Qualquer Suspeita? Me conta, porque eu quero saber. Fale comigo através da caixa de comentários do Spotify, através do meu site, cotonizio.com.br, através das minhas social medias, @RodrigoJames no ex-Twitter, no Instagram, no Threads e no Blue Sky, ou através do YouTube. Coloque um comentário aí embaixo no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.